Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1020. Eu sou Paulo Misiari e ficaremos juntos até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva. Grande Michel, é isso aí, muito obrigado. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a você, de uma maneira muito carinhosa, por estar conosco, por participar, por fazer parte dessa pequena comunidade de evangelização e de formação. Catecismo da Igreja Católica. Estamos estudando, graças a Deus, ainda o Catecismo da Igreja Católica. Estamos fazendo esse resumo de pontos que são muito importantes, porque o horário do programa mudou, né? Então, para acolher as pessoas que não estavam acostumadas com o programa, que não tiveram a formação que nós todos já temos ao longo de muitos anos, eu resolvi fazer um resumo de pontos importantes para que a gente possa analisar ainda aquelas áreas que nós não nos aprofundamos, que, por exemplo, como essa aqui, as virtudes humanas e as virtudes teologais. Então, nós estamos nesse resumo, relembrando pontos muito importantes do nosso estudo, mas focando em algo que nós não havíamos estudado de forma profunda ainda, que são as virtudes humanas, e logo, logo, terminadas as virtudes humanas, vamos estudar as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. E aí a gente volta para a vida de oração, a gente estuda o Pai Nosso, e aí a gente fechou o ciclo do Catecismo da Igreja Católica, e se Deus quiser, vamos começar um ciclo novo sobre a história da Igreja. E isso é bonito, isso é importante, porque é uma formação. E nessa formação, tanto do Catecismo quanto da história da Igreja, a gente percebe o quanto nós não sabemos, o quanto falta conhecer. E mesmo estudando tudo isso, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe o quanto a gente não sabe. E quando a gente não estuda, a gente está olhando um ponto. A partir do momento que você estudou alguma coisa, aprendeu alguma coisa, você percebe que, opa, eu não tinha enxergado esse outro lado. Quer dizer, é uma série de realidades que eu não sabia que existiam, que eu não olhava. Então agora eu estou olhando para mais realidades. E a gente vai percebendo o quanto a gente não sabe. Por isso a importância da humildade. A humildade, ela não é só uma virtude humana. Importantíssima. Tanto é que nós estamos já há vários programas estudando sobre humildade e ainda teremos mais alguns, porque a humildade, ela é basilar. Na virtude da humildade, eu reconheço a minha verdade. A minha verdade é, sou criatura de Deus. E dependo de Deus para tudo. Mas eu tenho valor, porque eu sou amado por esse Deus, eu fui criado à imagem e semelhança desse Deus. Então, a verdadeira humildade é você perceber a verdade. E aí, a gente descobre que tem um monte de coisa escondida dentro de nós que vai contra essa verdade. Ora com orgulho, ora com complexo de inferioridade, ora com orgulho sutil. E é esse processo que nós estamos trabalhando, né? Descobrir a verdade, a verdadeira humildade e descobrir as maravilhas que uma vida humilde, ou seja, uma vida que está ligada com a verdade, que anseia a verdade, que busca a verdade e que não abre mão da verdade. A beleza de uma vida dessa e os males que a falta disso traz, que é o orgulho, que é a soberba, que é o complexo de inferioridade, que são os medos, que são tudo aquilo que trava a vida da gente. Então, nós dependemos de Deus para tudo. E Deus quer que a gente tenha uma vida plena. Deus quer que a gente tenha uma vida feliz, uma vida de realizações. Uma pessoa realizada, profundamente realizada, ela pode ser uma pessoa profundamente humilde. Uma pessoa bem-sucedida na vida, ela pode ser uma pessoa profundamente humilde, desde que ela reconheça que dependa de Deus para tudo e que todas as vitórias que ela obteve na vida
foram dadas pela providência de Deus, não só para ela, mas para o bem comum. Então, quando você chega neste nível, e é por isso que é importante a gente ter paciência, né? Que foi a última característica que nós vimos ontem, né? Uma pessoa humilde, geralmente, ela é dócil, ela é grata e ela é paciente, consigo e com os outros. Porque ela percebe em si a miséria que ela tem, a miséria que vem do pecado, a miséria que vem do pecado original, a miséria que vem dos nossos pecados, a miséria que foi instalada nas nossas vidas pelo pecado dos outros. E aí você percebe que essa miséria é comum a todos nós. Então, eu passo a ter uma forma de tratar o próximo de uma maneira muito mais coerente, porque eu percebo no erro do próximo o meu erro também. Tudo aquilo que eu percebo de errado no próximo, pode ter certeza que está dentro de mim também. E quando eu reconheço e enxergo isso, porque Deus me mostra, na humildade Deus me mostra, eu estou aberto a enxergar a verdade. Então Deus vem e me mostra, mas me mostra com carinho, me mostra me sustentando. Quantas e quantas vezes eu percebo a miséria dentro de mim e a primeira tendência é fugir. A primeira tendência é me desesperar, é me angustiar, mas Deus me sustenta, porque Deus me ama e Ele quer me libertar desta miséria. Por isso que Ele revela, mas Ele revela me sustentando. Ele me revela ao mesmo tempo falando, eu te amo, mas precisa melhorar. Então esse melhorar significa crescer em todas as virtudes. Por isso a importância de estudar as virtudes. Então, esse é um pequeno resumo do que nós já estamos fazendo. Mas hoje eu gostaria de pôr foco na humildade de Deus. Deus é humilde. Isso realmente é uma grande notícia. Sabe, Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus pode tudo, Deus sabe tudo, Deus está em todos os lugares. Deus é amor perfeito, Deus é bondade perfeita, Deus é sabedoria perfeita, Deus é poder eterno e, ao mesmo tempo, Deus é humilde. Veja, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a humildade não é só uma realidade humana, é uma realidade divina. Quando você começa a enxergar isso, você percebe que Deus é muito maior do que a gente imagina. Deus é muito maior do que eu possa supor. Deus é infinitamente poderoso e o poder de Deus não me esmaga. Poderia. O poder de Deus está aberto a nós. O poder de Deus é característica de Deus. Deus é poderoso, Deus pode tudo, eu não posso nada. Eu só posso porque eu estou com Deus. E aí Deus me capacita com dons naturais, com dons sobrenaturais, para que eu realize aquilo que eu preciso realizar, aquilo pelo qual eu fui criado por Deus. Todos nós temos uma missão. Todos nós, e na medida em que a gente realiza essa missão pela qual nós fomos criados, mais felizes seremos, mais plenos seremos e mais parecidos com Deus seremos. Só que Deus também, além de tudo isso, bondade, benignidade, poder, sabedoria, tudo é perfeito em Deus. E Deus também é humilde. Que coisa! Então, quando a gente descobre que Deus é humilde, a gente percebe o terror e o horror que é o orgulho. Porque Deus não é orgulhoso. Deus não é prepotente. Não tem mal em Deus. Não tem desvio em Deus. Não tem desajuste em Deus. Não tem rancor em Deus. Não tem soberba em Deus. Deus pode tudo e mantém tudo na existência. Criou tudo e mantém tudo na existência e é profundamente humilde e misericordioso. E amoroso ao extremo, perfeito amor. Então, quando a gente se depara com a humildade, nós olhamos também para a humildade que Deus é. Não é que Deus tem humildade só, Deus é humilde, Deus é bom. Não é que Deus tem bondade,
Deus é bondade, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é sabedoria, Deus é poder, Deus é força, Deus é fortaleza, mas Deus é humilde. E a gente percebe a humildade de Deus na sua relação com o seu povo, porque ele levantou um povo para si, que é o povo de Israel do Antigo Testamento, e esse povo sempre se afastava de Deus. E Deus fazia tudo para trazer esse povo de volta para perto de Deus. Aí esse povo voltava e de repente se afastava de novo. E Deus ia lá e trazia aquele povo de volta para si. Com amor, com misericórdia, com carinho, com perdão, com reestruturação. Deus restabelecia de novo o seu povo. Protegia o seu povo e o seu povo insistia em se afastar dele. Deus é humilde, gente. Ele reconhece a fragilidade do ser humano. Ele reconhece a nossa fraqueza, mas ele não quer que a nossa fraqueza seja a identidade básica do ser humano. Ele quer que Cristo seja a nossa identidade. Então, o ápice da humildade de Deus, que se revela para nós, o ápice da humildade é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus que se faz homem. Veja, aqui nós vamos olhar um pouquinho para a humildade de Deus, nesse programa de hoje, para que a gente possa ter uma perspectiva correta do que é ser humilde e uma visão adequada da humildade. A humildade é uma característica de Deus. Veja, e essa característica de humildade de Deus fica claríssima na encarnação de Jesus Cristo. Eu quero trabalhar com vocês hoje essa realidade, esse tema tão lindo, tão importante, para que a gente perceba que quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou a humanidade como modelo Jesus Cristo. E Jesus é manso e humilde de coração, como homem e como Deus. Porque Deus veio ao mundo para salvar a humanidade. Isso é muito importante, gente. Isso é um sinal de profunda humildade de Deus. E eu espero que eu consiga passar para você um pouco dessa compreensão, desse contexto, desse conceito de humildade divina. Porque humildade não é uma coisa negativa. A humildade é vista como coisa negativa hoje em dia. Infelizmente, como um monte de coisas boas são vistas de forma negativa. A pessoa que é humilde, hoje em dia, é uma pessoa mal vista. É uma pessoa desprezada por esse sistema de mundo que cerca a gente. Mas Deus é humilde. Então, nós todos deveríamos refletir não só a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, a fortaleza de Deus, a benignidade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, mas também a humildade de Deus. E o mundo se recusa a ser humilde. O mundo recusa a verdade. Quando você recusa a verdade de quem nós somos e a verdade de quem Deus é, e a verdade de Deus ter estabelecido uma igreja, quando o mundo se revolta contra a verdade, está abraçando o orgulho, e Deus não é orgulhoso. Está abraçando a soberba, e Deus não é soberbo. Deus é humilde. É humilde porque ele está nele ser humilde, como está nele ser amor, ser perdão, ser justiça, ser misericórdia. Então a humildade, ela deve ser encarada como algo próprio da divindade. Quando nós imaginamos um rei, nós imaginamos um rei poderoso, e Deus é extremamente poderoso. Nada é parecido com o poder de Deus. O dia que nós estivermos na glória de Deus e pudermos ver com os olhos da alma o poder de Deus, a glória de Deus, a grandeza de Deus, nós ficaremos extasiados com tamanha glória e com tamanho poder. Só que essa glória e esse poder não esmaga a humanidade, não despreza a humanidade, não despreza
a pequenez que somos. Ao contrário, talvez esse seja o grande choque da nossa vida, quando nós pudermos ver a glória de Deus, o tamanho de Deus, o poder de Deus, a justiça de Deus. E veremos o quanto fomos orgulhosos e nécios, prepotentes e tolos, porque nada que somos quisermos nos equiparar a isso, a essa grandeza infinita, nós como pequenas criaturas. Ah, mas quando que eu fiz isso? Quando eu desobedeci a Deus, quando eu escolhi o pecado. Veja, então, é importante que eu compreenda que Deus é humilde. E essa humildade não diminui Deus. Essa humildade, ao contrário, essa humildade permite que eu me aproxime desta glória imensa. Permite que eu me aproxime desse poder imenso. Permite que eu seja acolhido nesse poder, nessa glória, nessa justiça e nessa santidade absolutas. Que coisa, né? Carta aos Filipenses, São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, exemplo de humildade de Cristo. Está aqui um ponto muito importante. Exemplo de humildade de Cristo. Se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria permanecendo unidos, suplica São Paulo aos Filipenses. Então, a alegria que Paulo sentia por ter descoberto a divindade de Cristo, por ter descoberto o caminho, por ter percebido o orgulho que impedia tudo isso de ficar claro na cabeça dele enquanto judeu. Mas ele compara toda essa alegria, ele coloca toda essa alegria no fato de ver a comunidade de Filipe unida. Porque, veja, o orgulho dispersa, o orgulho divide, o orgulho é diabolos, aquele que divide. A palavra grega diabolos significa aquele que divide. O diabo é aquele que divide, o diabolos. Então, toda uma comunidade que está dividida é uma comunidade que está dominada pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade, pela autossuficiência. E Deus não é nada disso. Então, quando a gente percebe isso na vida da gente, na vida da comunidade da gente, a gente percebe a ação do diabolos, do orgulho. Porque o pecado característico do demônio é o orgulho. Não servirei, não obedecerei. Eu me coloco contra Deus. Eu me coloco acima de Deus. Veja, quando as criaturas se depararem com o poder infinito de Deus, quando as criaturas se depararem um dia na glória com o amor infinito de Deus, com a força infinita de Deus, e perceber a prepotência e o orgulho, vai perceber a tolice extrema. Como é que uma palha pode se levantar contra uma floresta? Isso não é nem um exemplo pálido do que é realmente quando nós virmos a glória de Deus. Como que um grãozinho de areia pode se levantar contra o deserto? Só que esse Deus, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele é amor eterno. Ele é bem eterno. Ele é bondade eterna, mas ele é justiça eterna. Então, você perceber que você se levantar contra esse Deus todo-poderoso é a maior tolice que qualquer criatura pode fazer e decidir na vida, porque Deus é perfeito, Deus é imenso, eterno, imutável. Então, São Paulo aqui, ele está diante dessa clareza, de alguma forma sobrenatural. Paulo enxerga algo dessa grandeza de Deus. E Paulo enxerga
a tolice, perdão usar a palavra, a estupidez de você ir contra, achar que você pode algo contra Deus, achar que você pode definir caminhos perante este Deus que é infinito. Ele é o Senhor dos caminhos, porque é Ele que cria os caminhos. E a gente, nessa tolice imensa da autossuficiência, do orgulho, acha que pode escolher caminhos sem Deus. Acha que pode dividir as comunidades, porque o que eu acho é o que vale. O que eu penso é o que vale, porque eu estudei, eu me formei, eu sou teólogo, eu sou mestre de mestres. Gente, nós não somos nada. Criaturas, palha, frente a uma floresta imensa. Palha que passa. Então, mas a soberba, o orgulho, me faz sentir que eu sou Deus, que eu sei tudo, que eu posso tudo. E se você não concorda comigo, você é um nada. Mas eu sou. Não, só Deus que é. E aqui você vai encontrando a realidade. Veja, diante da magnificência, o nosso nada. Só que a gente age como se fôssemos algo. Completai a minha alegria permanecendo unidos, clama São Paulo aos Filipenses. Tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos, porque Deus é uno, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas diferentes, mas tão unidas. Tem o mesmo pensamento, tem o mesmo desejo, tem o mesmo amor, tem a mesma percepção das coisas, porque é Deus. Nós não temos isso, gente. Deus derrama isso para nós. Na sua humildade, Deus é humilde, porque Ele derrama isso para nós. Porque Ele quer que nós sejamos semelhantes a Ele. E Ele nos dá condições humanas e sobre-humanas, sobrenaturais, para que isso possa acontecer. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. É São Paulo, hein? Eu não sei se você já viveu em comunidade. Eu não sei se você já trabalhou em comunidade. Veja, o que São Paulo está falando aqui é algo muito profundo, né? Considere os outros. Ele não está falando considere Deus superior a você. Ele está falando considere os outros superiores a você. Olha isso. Meu Deus do céu. Como essa palavra é dura. Como essa palavra revela para a gente o orgulho que nós todos carregamos. Quando nós estamos em comunidade, esse orgulho fica claríssimo. Veja, quantas e quantas vezes, nas reuniões que nós tínhamos de querigma, a reunião pegava fogo, a briga vinha e, de repente, estava aquela reunião acontecendo, tinha que pesar as coisas que estavam certas e erradas e não sei o quê, e, de repente, abria uma briga. Por quê? Porque cada um olha para si como se fosse superior ao outro. Isso fica claro em vida de comunidade. Isso fica claro em vida familiar. Sabe, veja. Será que quando eu estou na minha casa, eu olho para minha esposa e vejo, e a olho, e vejo essa esposa, a opinião dela como maior que a minha? E vice-versa. Ai, meu Deus. E aí você percebe a grandeza da humildade de Deus. Deus se fez parecido conosco. Deus se encarnou. Que coisa, hein, gente? Vamos olhar para a encarnação de Jesus como realmente merece ser olhado. Deus se faz homem. Deus aceita esse declínio brutal. Ele abandona, ele não deixa de ser Deus, ele continua sendo Deus, mas ele abandona essa glória que um dia nós veremos para se fazer homem. Ele aceita se colocar nas mãos de São José e da Virgem Maria. Ele obedece
a São José e a Virgem Maria? Deus que se faz homem. Ele acolhe a opinião e os ensinamentos de José e da Virgem Maria. Veja que coisa impressionante. Ele está fazendo exatamente o que São Paulo está falando aqui. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Jesus, quando obedece a São José e a Virgem Maria, é Deus que se fez homem, obedecendo um homem e uma mulher. Então ele se coloca como filho. Então, as ideias de José e as ideias da Virgem Maria, ele, Jesus, que é Deus que se faz homem, acolhe. Ele está dizendo para São José e para a Virgem Maria que ele, como homem, Deus que se fez homem, acolhe como superior a dele, como homem, aquilo que a Virgem e José estão ensinando para ele. Jesus fez isso. E é Deus que se faz homem. Gente do céu, quantas e quantas vezes nós nos colocamos acima dos outros? Jesus, que é Deus que se faz homem, se coloca abaixo como filho humano, acolhe o que José e a Virgem Maria lhe ensinam. Meu Deus do céu! Será que um dia a gente já parou para pensar nisso? Será que um dia a gente já parou para pensar na humildade de Cristo? O simples fato de Cristo abandonar a glória divina e se fazer homem já é uma queda incalculável. O dia que nós enxergarmos a glória de Deus, percebermos o poder de Deus, percebermos a luz de Deus na eternidade, porque nós iremos ver essa luz, se nós assim permitirmos que o Espírito Santo nos conduza a essa situação de ver Deus face a face. Porque é isso que o nosso ser anela e anseia. Fomos criados para isso. Fomos criados para sermos mergulhados nesta glória que é a Trindade Santa. Só que a gente nem imagina o que é essa glória, nós não somos capazes de imaginar a imensidão desta glória. Jesus vive esta glória e ele abandona, ele não deixa de ser Deus, mas ele abandona esta glória para se tornar homem por amor a nós. Porque era necessário que ele se tornasse homem, porque era preciso que ele se tornasse homem. Por que era preciso que ele se tornasse homem? Veja, quando ele se torna homem, olha só que coisa interessante, a teologia ensina isso para a gente, né? A humanidade estava em dívida eterna com Deus e impagável. Dívida. Por justiça, nós já falamos isso. O pecado causou uma dívida de injustiça para com Deus que é impagável. A criatura desobedeceu o Criador e criou uma situação de injustiça perante Deus que não havia o que nós pudéssemos fazer para restaurar essa injustiça que nós causamos a Deus com o nosso pecado original e com os nossos pecados pessoais. A única maneira de você consertar essa injustiça que nós causamos para com Deus, porque o dever de obediência a Deus está acima de tudo, o dever de amor a Deus está acima de tudo, porque Deus é o Criador e nós somos as criaturas. Percebe o sentido da verdade, quem somos? Então, quando nós pecamos, nós falamos não para Deus, e nós causamos justamente por injustiça. Por que injustiça? Porque nós deveríamos amar a Deus e obedecer a Deus sobre tudo, e nós nos recusamos. Percebe? O orgulho, a soberba, a vaidade, a prepotência, a insanidade, a tolice.
Esse Deus que é todo-poderoso, que podia com um estalo esmagar o universo. E nós desobedecemos esse Deus por livre iniciativa, tentados pelo demônio, mas por livre iniciativa. Então Deus se faz homem para refazer a injustiça que nós causamos, porque só Deus pode oferecer para Deus agora a injustiça, a reparação da nossa injustiça no nosso lugar. É por isso que ele se faz homem, porque ele vai ser essa ponte que vai religar a humanidade com Deus. Veja, e esse caminho de se fazer homem mostra uma humildade que transcende tudo aquilo que a gente imagina sobre humildade. Não havia outro caminho para o ser humano para voltar-se para Deus depois do pecado, porque nós causamos uma injustiça que é impagável. Não é que Deus está reclamando porque ele exige esse pagamento, não é isso. É que por injustiça, nós causamos uma injustiça infinita. Contra quem? Contra Deus que é infinito, e nós somos criaturas finitas. Nada do que nós pudéssemos fazer iria restaurar essa injustiça que nós causamos contra Deus. Então Deus vem e se faz homem e oferece ao Pai aquilo que nós nunca poderíamos oferecer só como seres humanos. Mas Deus se faz homem, então ele continua Deus e continua homem. Então ele oferece em nosso lugar a reparação da injustiça que nós causamos contra o Pai dele. Veja, mas esta transformação, Jesus se faz homem, é uma queda brutalíssima. Como é que um Deus vai se fazer homem? Não cabe. Na nossa cabeça isso não cabe. Deus fez isso porque Deus é humilde e Deus ama. Você percebe? Ele percebia, Deus sabe tudo e Deus sabia que nós estávamos totalmente desamparados, ficamos totalmente desamparados porque cortou-se a graça. Nós optamos por não ter mais a graça de Deus e a gente não sobrevive sem a graça de Deus. Então Deus vem em auxílio da humanidade. Veja, esse declínio de situação é um sinal de humildade profundo e eterno. Deus se coloca no nosso lugar. Nós, simples criaturas. Veja, Cristo é profundamente humilde. E nós somos profundamente orgulhosos. Que coisa, né, gente? Que coisa impressionante que é isso. Que coisa que é. Então, Cristo, ele vem. Ele, ao se fazer homem, ele toma as duas naturezas. E aí ele é esta ponte que religa a humanidade a Deus, porque ele tem as duas naturezas, humana e divina. Mas ele faz isso por amor. Quanto é que será que custou para Jesus se fazer homem? Veja, pensa da seguinte forma. Imagina um rei superpoderoso, se vestir de mendigo para viver com os mendigos, conhecer a dor dos mendigos, conhecer o sofrimento dos mendigos. E depois que ele conheceu isso tudo, que ele viveu isso tudo, que ele estabeleceu com esses mendigos uma relação de respeito, de acolhimento, de transformação, ele leva os mendigos para o palácio. Deus fez muito mais. Deus fez muito mais, por humildade. Veja, ao se fazer homem, Deus nos mostra coisas que são muito importantes. Ele nos mostra que a humanidade é importante para Deus, porque ele se fez homem. Ele se fez um de nós. Ele se fez um de nós para mostrar para a gente que o nosso sofrimento não é em vão.
Ele acolheu, ele experimentou o nosso sofrimento, ele viveu o nosso sofrimento. Ele participou das nossas dores, ele participou da nossa fragilidade como homem. Jesus sentiu medo, Jesus sentiu tristeza, Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu as injustiças sobre ele, dos homens, dos poderosos, dos seus irmãos de fé, dos seus companheiros que o traíram. Só ficou aos pés da cruz quem? A Virgem Maria, algumas outras mulheres e São João. Os seus amigos foram embora, traíram, abandonaram. Os judeus, Jesus era judeu, o condenaram de forma injusta e o trataram de forma brutal. Veja, Jesus vem mergulhar no sofrimento mais profundo da humanidade para mostrar para a gente que o sofrimento em si tem um sentido que pode ser sobrenatural. Que o sofrimento não é a última palavra. Que o sofrimento é consequência dos nossos pecados. Só que Jesus quis viver isso por amor a todos nós. Veja, Jesus é a glória de Deus. E Jesus passou por tudo isso, gente. Veja o sentido profundo da humildade. É o que São Paulo fala. Continua. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Quando Jesus assume os nossos pecados e as nossas dores, o que Jesus está falando para a gente? Eu te considero. Você é amado e amada. Você percebe? Ele está se colocando abaixo para que a gente possa ser elevado. Por isso que não cabe complexo de inferioridade. Por isso que complexo de inferioridade é sutil orgulho. Porque eu estou falando para Jesus que eu não aceito a salvação dele. Ou que a salvação dele não é tão forte assim. Ou que a salvação dele não é capaz de refazer a minha vida. Percebe? Olha como é profundo São Paulo. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Jesus faz isso na prática. Tanto nessa forma, como eu estou explicando, quando ele lava os pés dos discípulos na última ceia. Prática. Jesus não fingiu isto que São Paulo está falando para a gente viver. Jesus viveu isso, teórica e praticamente, como eu estou explicando para você. E nós nos colocamos acima dos outros, nós achamos que somos melhores que os outros, porque estudamos, porque estamos muito tempo na igreja, porque temos dinheiro, porque temos conhecimento, porque temos bons amigos. Gente, tudo é dádiva de Deus, porque temos saúde, porque tem beleza, porque tem inteligência, porque tem acuidade. Meu Deus do céu. Veja, nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Jesus faz isso na teoria e na prática, desde o seu abaixamento como homem, a ponto de lavar os pés dos seus discípulos, que todos vão traí-los, menos João. E Jesus sabe disso. Numa determinada altura da história da vida de Jesus, Jesus sabe disso. Quando pequeno, talvez não soubesse, mas nessa altura em que ele está lavando os pés dos seus discípulos, o que significa o lavar os pés? Será que é só tirar a sujeira? Ou será que é um sinal de mostrar, veja, o quanto você é importante, o quanto eu te considero, o quanto eu tenho você em alta conta mais do que a mim mesmo? Então a humildade de Jesus não é uma teoria só que se encarna, é um homem. É Deus que se faz homem. E que faz exatamente o que São Paulo está falando. Nada façais por espírito de partido, de vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar
os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tem em vista não os seus próprios interesses, mas os interesses dos outros. Você percebe como o orgulho já dominou o nosso coração? Meu, seu, o nosso. Aqui, olhando para Cristo, que é Deus que se faz homem. Cristo não vem por sua causa, vem por nossa causa e vem por amor ao Pai. Porque ele sabe que o Pai nos ama, ele sabe que o Pai não quer ir longe dele. E o pecado criou um abismo que era intransponível. Você começa a compreender o sentido desse abismo, que não é só um abismo espiritual, é um abismo humano, um abismo de orgulho. Jesus joga fora o orgulho em todos os sentidos. Ele é Deus dos deuses, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, e ele se abaixa e se faz homem para limpar os pés dos homens e para salvar a humanidade no seu mais profundo ser. Compreende? Então, nós não estamos falando de uma teoria, nós estamos falando de um Deus que viveu conosco, que fez isso e que viveu isso na prática. Veja, que coisa mais fantástica do rebaixamento, do abaixamento de Jesus, do que ele estar presente numa Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. Veja, há uns dias atrás, não sei se foi sábado passado, eu não me lembro mais. Fazia muito tempo que eu não ia ao clube. Estava um calor infernal aqui em São Paulo. Está um calor muito grande em São Paulo. E eu fui ao clube, fiz um pouco de ginástica, a piscina estava abarrotada de gente. E tem uma capelinha dentro do clube, num dos prédios do clube tem uma capelinha. E essa capelinha, eu fui para a capelinha e Jesus está presente lá no sacrário. Não tinha ninguém na capelinha. Estava todo mundo na piscina, todo mundo jogando bola, todo mundo brincando, todo mundo com a família brincando nos parquinhos do clube, um jogando futebol, o outro jogando tênis, a grande parte na piscina, uma outra parte na musculação, enfim. Né? Não tinha uma alma viva dentro da capela. A capela estava fechada, quente pra caramba. Eu não sou melhor que ninguém, mas sabe, eu fiquei 5 minutinhos com Jesus e depois eu fui embora, com essa dor no coração. Por mim e pelos meus irmãos, como eu sou orgulhoso, como eu sou prepotente, como eu só penso em mim. Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade nessa Eucaristia e não tem ninguém aqui com Jesus. Nós estamos na piscina. Gente, ninguém é contra ir para a piscina. Ninguém é contra fazer uma ginástica, jogar uma bola, bater um tênis. Né? Mas pelo amor de Deus, vamos fazer uma paradinha. Vamos continuar? Continua São Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Aqui começa o resumo de tudo aquilo que nós estamos explicando. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é extremamente humilde. Ou seja, Deus é humilde. Gente, como isso tem que fazer parte da vida da gente. Então, Jesus mostra com a sua vida que é possível ser humilde, porque ele é humilde. A graça dele faz com que a gente possa superar as nossas deficiências, os nossos limites, os nossos pecados. A graça dele faz com que a gente possa perceber que as nossas humilhações podem ser caminhos para a nossa humildade, não só caminhos para revolta ou para revoluções. As nossas humilhações podem ser o material, o combustível
para que a gente consiga buscar ter uma vida semelhante à de Cristo, que é humilde. Jesus sentiu fome, sede e cansaço. Jesus sentiu a traição dos seus amigos. Jesus sentiu a morte de Lázaro. Jesus sentiu medo e angústia no Getsemane. Ele suou sangue. Percebe? Jesus quis passar por tudo que nós passamos. Jesus, quando morreu, ele foi à mansão dos mortos para vencer a morte e ressuscitar e trazer consigo os justos que estavam na mansão dos mortos. Jesus passou pela morte e não foi dominado pela morte. Jesus venceu a morte. Na sua humildade, Jesus venceu o último bastião do demônio, que é a morte. O demônio impõe à humanidade o medo da morte, porque antes de Cristo, nós não tínhamos perspectiva de vida eterna. Percebe? Nós estávamos condenados a estarmos longe eternamente de Deus. A nossa alma estava longe de Deus depois da morte. Pois Jesus passa pela morte, ele quis passar pela morte para vencer a morte, para ir na região dos mortos e avisar para os justos: olha, o céu está aberto. Aqui o demônio percebeu a sua derrota absoluta. O demônio, quando olhava para Jesus na cruz, achou que tinha vencido Jesus. Mas na humildade de Jesus, Jesus foi humilde e acatou o sofrimento indizível e brutal e morreu. Mas ao chegar na mansão dos mortos, o demônio viu a vitória eterna de Jesus. Ele venceu o demônio na obediência a Deus, porque o demônio foi o primeiro desobediente, o primeiro orgulhoso, e Jesus foi extremamente humilde, porque obedeceu a Deus Pai em tudo, até morte. E ao chegar na morte, ao passar pela morte, ele vence a morte, porque Jesus ressuscita. E junto com Jesus, todos nós. Percebe? A humildade de Jesus trouxe a vitória absoluta sobre o pecado e a morte. E Jesus quis passar por tudo isso. Jesus passou por tudo isso. Jesus, ao passar pela morte, ele recria o caminho para Deus. Então, Paulo, nesse texto tão maravilhoso, né? Capítulo 2, versículo de 6 a 8, sendo ele de condição divina, e aí você percebe a grandeza desse trecho de São Paulo, esta kenosis, ou seja, como que eu posso explicar isso? Esta queda de Deus, esse esvaziar-se de Deus. Isso tem uma palavra grega para isso, que se chama kenosis, ou kenosis, depende aí de quem fala, né? Então, essa kenosis de Jesus nos trouxe vida, porque Jesus é manso e humilde de coração. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade a Deus, mas aniquilou-se. Você compreende a aniquilação que Jesus passou? Não foi só Deus que se fez homem, foi a destruição do ser humano na cruz e a passagem pela morte. Veja, é a aniquilação, a palavra adequada aqui é fantástica. Cristo se aniquilou por amor. Como é que um Deus faz isso, gente? Aí você percebe a importância da humildade. Aí você compreende a grandeza infinita da humildade, porque na humildade Deus venceu o orgulho. Na derrota, na aniquilação, Deus venceu o orgulho e a soberba mais prepotente que possa existir nesse universo. Porque ele venceu o demônio e venceu a morte. A kenosis, essa aniquilação que fala São Paulo, isso é humilhação e humildade.
Jesus aceitou a humilhação e se tornou humilde, e é humilde, e nos mostra a importância da humildade. A humildade vence tudo. Jesus aceitou-se aniquilar por nós. E ele está naquela Eucaristia esperando por nós. Esperando por nós. Quantas e quantas vezes eu não vou comungar porque eu estou em pecado? Ou seja, eu estou falando para Jesus, eu prefiro o meu pecado do que comungar. Porque eu não posso comungar em pecado grave. E para sair do pecado grave, eu preciso do arrependimento, do propósito de não mais cometer esse pecado e da confissão sacramental. Só que muitas vezes eu prefiro ficar no meu pecado. Orgulho, né? Soberba. Apego ao mal. Isso tudo está dentro da gente. Então Jesus, ele aceita esta quenose, ele aceita essa diminuição absoluta, essa aniquilação, porque agora ele pode dar para a gente aquilo que ele tem. Agora o céu está aberto de novo, a humanidade está religada ao Pai, então agora ele pode, junto com o Pai, dar o Espírito Santo para a gente. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que pode agir dentro de mim, que pode corrigir o que não está legal dentro de mim. Agora o Espírito Santo não só pode dirigir, corrigir, como dirigir a minha vida, corrigir o que não está correto dentro de mim e dirigir a minha vida, justamente porque Jesus aceitou esta quenose, aceitou esta aniquilação. Pura humildade de Cristo. Pura humildade de Cristo. Vamos ler de novo? Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Ele poderia ficar lá no céu, e resolver esse problema da humanidade de uma forma completamente diferente. Podia, não podia? Claro que podia. Ele podia oferecer a injustiça que nós causamos a Deus, corrigir essa injustiça de uma outra forma. Mas ele quis se fazer homem. Ele quis passar por tudo aquilo que nós passamos. Ele quis chegar no mais profundo do sofrimento do ser humano. Para justamente a gente ter a condição de falar, Jesus me ajuda. Porque senão eu olharia para Deus como um Deus distante. Eu olharia para Deus como um Deus quase que indiferente. Eu olharia para o poder de Deus como algo que me separa de Deus. Mas agora eu posso olhar para o poder de Deus como algo que me une a Deus. O poder de Deus não me separa de Deus. O poder de Deus não me afasta de Deus. O poder de Deus não me coloca numa situação impossível de desigualdade. O poder de Deus faz parte da minha existência, porque Deus se fez homem. Que coisa, né? Olha o que a humildade faz. Olha o que a humildade faz. Então, vamos voltar lá para aqueles primeiros versículos que São Paulo traz aos Filipenses no seu capítulo 2. Se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, porque tudo isso São Paulo vive. Completai a minha alegria, isto é a alegria de São Paulo. Ele, como grande judeu que era, achava que ele não precisava de Deus para nada. Orgulhoso, soberbo. Mas ao cair no chão, no caminho de Damasco, porque ele teve uma experiência com esse Cristo, ele percebeu que ele dependia de Cristo para tudo. E Paulo achava que ele dependia só dele. Porque ele conhecia a lei, porque ele sabia de cor as leis, porque ele punha em prática muitas das leis que eram absurdas, de quantidade. Ele achava que ele era o cara. Quando ele tem uma experiência viva com Jesus, no caminho de Damasco, ele estava indo para Damasco para trazer
os cristãos de volta para Israel. Ou para matar os cristãos, ou para fazer os cristãos renegarem a Cristo. Olha, e Cristo se revela a Paulo. Porque Cristo sabe o coração de cada um de nós não sabemos. Os apóstolos que deveriam acompanhar Paulo estavam morrendo de medo de Paulo, porque sabiam quem era Paulo, ou achavam que soubessem quem era Paulo. Mas só Jesus sabe, só Deus sabe quem era Paulo. Então, Deus manda que acolham Paulo, cego, quase morto, depois dessa revelação que Deus fez para ele. E aí Paulo se torna o grande apóstolo de Cristo. Você compreende? Como nós não podemos julgar as pessoas, nós não sabemos nada, gente. Nós escolhemos o que olhar, como nós falávamos na aula passada. Como é importante a gente entender tudo isso. Se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria permanecendo unidos. Então, a união de uma comunidade é sinal de humildade. A divisão de uma comunidade é seguro sinal de orgulho. E qual que é o antídoto? É considerar o outro superior a mim. Completai a minha alegria permanecendo unidos. Tende o mesmo amor, uma só alma, os mesmos pensamentos. Veja, como é que a gente consegue ter o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos numa família, numa comunidade, numa reunião de pessoas? Só pelo poder de Deus. Nada façais por espírito de vanglória. O que é vanglória? É eu me colocar como o centro. Eu sou o cara. Quantas corrupções na política, quantas traições, porque a pessoa é o centro, não abre mão do poder por nada. Está no poder há 40 anos. Não deixou ninguém, não formou ninguém para substituir, continua o mesmo. É a mesma pessoa no poder faz 40 anos, isso é no Brasil e fora do Brasil. Faz 40 anos que a mesma pessoa está no poder. Ou muda algum ou outro e continuam os mesmos. Veja, nós estamos hoje num país que faz 40 anos que a mesma pessoa está no poder. Vanglória. Que coisa, né? Que coisa triste. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos considere, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Parece uma blasfêmia isso, né? Porque nós fomos criados debaixo de orgulho. Nós somos os melhores. Só os melhores que podem sobressair. Só os melhores que merecem a atenção. Os outros que têm dificuldade têm que ficar para trás mesmo. Gente, volto a falar, faz 40 anos que nós temos a mesma pessoa no poder nesse país. E quando muda, são sempre os mesmos. O que é isso? E aqui eu não estou falando contra A, B, C ou D. Só analisa, pelo amor de Deus, em relação ao prisma que São Paulo está nos falando. Vanglória e partido. Eu sou o centro, eu sou o cara. Ninguém é centro e ninguém é o cara, só Cristo. Por isso que nós estamos encalacrados num mundo quase de uma terceira guerra mundial. Porque em cada lugar, em cada país, tem alguém que faz 40 anos que está no poder, 50 anos que está no poder. Um sistema que oprime quem é humilde. Não é só quem é pobre, quem é humilde. Veja, nada façais por espírito de partido ou vanglória. Gente, o que a gente vive hoje? Mas que a humildade vos ensine a considerar os outros
superiores a vós mesmos. A humildade, ela é uma realidade que não é uma realidade fácil. É uma realidade que nós vamos precisar nos ajoelhar diante de Deus e deixar que Deus venha em socorro da nossa falta de humildade, que é brutal, porque nós fomos considerados desde pequenos a achar que somos melhores que os outros. E como melhores que os outros, com o direito de destruir os outros, de ofender os outros, de magoar os outros, de diminuir os outros. Essa é a nossa história. Então, quando nós nos deparamos com a humildade de Cristo, choca profundamente. Então, é muito mais fácil fingir que não é assim. Porque vai exigir da gente uma cura interior que só Cristo pode realizar através do poder do Espírito Santo, com vida de oração e vida de sacramento. É muito mais fácil continuar nessa toada que o mundo escolheu continuar, nessa autossuficiência, nessa prepotência. E o resultado disso é exatamente isso. Quem está no poder hoje são as mesmas pessoas que estavam no poder há 40, 50 anos atrás. E não largam por nada. E olha como é que está o sofrimento, ou como estão sofrendo os seres humanos nas mãos desses poderosos de plantão, de centro, de esquerda e de direita. Que tristeza, né? Que tristeza. Então, quando a gente realmente entende o que é humildade, a gente percebe o quanto nós estamos distante de humildade. Por isso que humildade não pode ficar só no humus. A humildade, ela precisa ser realmente uma reconstrução que Cristo vai realizar na vida da gente. Então, nós estamos vendo realmente quão sutil é o orgulho. Ele pode ser ao mesmo tempo tremendo e vistoso, mas ele pode ser também ao mesmo tempo sutil. Quantos exemplos de orgulhos sutis que nós já estamos trabalhando. Isso tudo é cura interior, viu, gente? Por isso que eu faço questão desses ensinos, porque ao mesmo tempo a gente vai trabalhando isso dentro da gente. A gente vai reconhecendo o mal que está instalado bem quietinho, bem sutil, bem aninhadinho no nossa alma. Olha, não chega perto de mim, não. Tá bom aqui. Deus tem que ser o Senhor de todas as áreas de nossa vida. Por isso a importância de evangelizar. Por isso a importância de estar presente na presença de Cristo. Porque só Cristo pode transformar a minha vida, a sua vida e a vida dessa sociedade orgulhosa, prepotente, ideológica e materialista. Faz sentido, né? É isso. Nada contra ninguém, nada contra pessoa nenhuma. A questão é mais profunda. Orgulho e humildade. Para terminar, dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sem isso, nós nunca seríamos salvos. Amém. Fiquem com Deus. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.